Olá, alunos, seja bem-vindo ao canal do Professor Júlio. Estamos aí falando sobre equilíbrio químico nessas aulas aí do Centro de Mídia São Paulo. Ontem a professora falou um pouco sobre o tema e eu vim aqui para complementar o que ela falou e passar a atividade aí para vocês sobre o assunto, tá? Vou complementar um pouco mais sobre a aula dela para ajudá-los, né, a garantir que vocês entendam um pouquinho mais sobre equilíbrio químico, que é um conteúdo aí que é recorrente em vestibulares. Tudo bem? Então, começando aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Pegando uma caneta, né? Equilíbrio químico, né? Se vocês quiserem ir fazendo print aí da tela. Equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da físico-química que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta e a outra inversa, né? A gente chama indireta, em que os produtos transformam em reagentes. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Então, ó, sempre a velocidade da reação direta, tá? Que seria o que? Ela indo para aquele lado, do lado direito, né? É igual à velocidade da reação inversa, vindo para esse lado de cá. Por isso que a reação, quando ela está em equilíbrio químico, né, tem essas setas aqui, ó, que a reação ela está indo e voltando. Então, é simultaneamente. Ao mesmo momento, quando eu junto A com B para se transformar em C mais D se transforma em A mais B. Então, é tão rápido isso aí que a gente não percebe. Uma substância que está em estado de equilíbrio químico, já devo ter mencionado para vocês na aula, é a água. Né? A água ela está em constante equilíbrio químico, mas é tão rápido esse equilíbrio químico aí que essa reação direta e inversa é tão rápido que a gente não percebe. Ok? Coloquei alguns tópicos aqui, ó, para vocês depois fazerem pesquisa, se vocês quiserem mais se aprofundar no tema, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, resumo de equilíbrio químico. Velocidade da reação direta é sempre igual à da inversa. Graficamente, é detectado quando as curvas passam a ser constantes em relação ao eixo Y. Podem ser participantes, pode ser gasoso, líquido, aquosos ou sólidos, tá? Pode ser calculado em relação a mol por litro, pode ser por pressão parcial ou número de íons. Eu vou fazer uma passagem rapidamente por todos esses aqui na explicação. De acordo com o estudo da quantidade de cátions, hidrônio e hidróxido, os meios podem ser classificados em ácidos, básicos ou neutros. Também vou passar rapidamente sobre todos esses tópicos aqui. Quando envolve a dissolução de um sal em água, a constante de equilíbrio passa a envolver a hidrólise salina. Tá? A hidrólise salina é quando você pega lá o sal de cozinha e ioniza o sal de cozinha. Se a solução é formada por ácido ou base fraca, juntamente com o sal, forma-se uma solução tampão. Isso aqui vocês podem se aprofundar aí em algum vídeo, alguma coisa sobre solução tampão. Né? Raramente isso daí cai em vestibular, solução tampão. Vamos lá. Introdução sobre o equilíbrio químico. Toda reação química possui uma velocidade. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a... Desculpa, eu li tudo errado aqui. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a sua, enquanto a indireta tem a dela. O processo só entrará em equilíbrio químico quando as duas velocidades se tornarem absolutamente iguais. Ok? Então, aquilo que eu falei, quando a velocidade essa seta aqui, ó, a velocidade dessa seta que é VD,
foi igual a essa seta de retorno, que é a VI, então quer dizer que entrou em estado de equilíbrio químico. Condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Conforme o exposto, o equilíbrio químico só ocorrerá quando? Se a reação for reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à reação inversa, e se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso de gases, tá? Tem que ocorrer num estado fechado. Pessoal, a reação ela tem que ser reversível. Então, no caso, se a reação se completa, a gente estudou isso na sala de aula ainda, se a reação se completar, não está em equilíbrio químico. Por exemplo, se eu pegar um papel e queimá-lo, né, fazer a combustão de papel, vai embora o gás, se completa a reação, não tem como estar em equilíbrio químico. Então, reação, quando ela se completa, não está em equilíbrio químico. Ok? Quando a gente vai para um gráfico, a gente passa a entender melhor esse equilíbrio químico. Ó. O gráfico de um equilíbrio químico apresenta sempre as mesmas variáveis. Tempo, então eu tenho aqui um eixo que é tempo, tá? Sempre vai ter esse tempo aqui. E o eixo X, concentração em mol por litro. Então aqui eu vou ter sempre a concentração. A concentração ela pode ser expressa aí de diversas formas. Tá? Qualquer curva descendente pertence a um reagente, curva descendente que ela está descendo. E qualquer curva ascendente pertence ao produto, ascendente está subindo. Tá? Variáveis de um gráfico de equilíbrio químico. Então aqui está o gráfico do equilíbrio químico. Agora vamos colocar algo nesse gráfico aí, né? Vamos colocar umas linhas aí nesse gráfico. Identificamos uma situação de equilíbrio quando as curvas presentes no gráfico tornam-se horizontais em relação ao eixo da concentração. Tá? Situação do equilíbrio químico. Né? Horizontal é quando fica constante em relação ao tempo, também pode-se dizer. Olha aqui o reagente. Quando a gente começa uma reação, a gente sempre coloca primeiro quem? Os reagentes. Conforme vai passando o tempo, ó, vai diminuindo a quantidade de reagente e aumentando a quantidade de produto. E vai indo assim até entrar em estado de equilíbrio químico. Mais ou menos aqui, ó, entrou em estado de equilíbrio químico, aonde ficou constante a quantidade de reagente e produto. Nesse momento aqui, ó, nós vamos ter produto se transformando em reagente e reagente se transformando em produto. Entrou em estado de equilíbrio químico. Então, esse aqui é o estado de equilíbrio químico apresentado no gráfico. Agora, nós vamos para alguns exemplos de equilíbrio químico. Ok? Abaixo seguem exemplos de equilíbrio químicos. Tem um equilíbrio químico gasoso, aonde todos os itens, né, aqui no caso o reagente é gasoso e o produto também aqui são gasosos, tá? Aqui eu tenho exemplos com sólido. Aqui, ó, setinha de equilíbrio químico. Eu tenho aqui, ó, o óxido de alumínio que é sólido, o alumínio que é sólido e o oxigênio aqui que é gasoso, tá? São exemplos aí de equilíbrio químico. Aqui nós temos equilíbrio que estão dissolvidos em água, meio aquoso, né? Quando eu vejo assim meio aquoso, pessoal, quer dizer que ele ionizou. Então, por exemplo, o HCl aqui, quer dizer que ele vai estar H mais Cl menos, tá? Ó, o cloreto de cálcio, então vai estar o cálcio 2 mais ficou feio isso aqui, mais Cl menos, tá? Isso quer dizer aquoso, que é a mesma coisa, ó. Vou botar aqui, ó, o cálcio 2 mais CO3 2 menos.
tá? Tá tudo ionizado isso aqui, ó, quando ele fala que está aquoso. E está em estado de equilíbrio químico. E o último exemplo aqui, ó, eu tenho no meio do equilíbrio líquido, tá? Olha ele aqui, ó, o líquido está aqui. Aqui os outros estão em gasoso, tá? Esses são os exemplos de equilíbrio químico. A gente vai voltar a trabalhar com eles aí para a gente falar da constante. Estou falando tudo isso aqui para a gente chegar na tal constante que a professora falou com vocês na aula de ontem, tá? Constante de equilíbrio químico, né? Em termos de concentração. Então, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com mol por litro, né? Ou simplesmente Kc. A resposta é Kc, tá? Constante de equilíbrio em termos de concentração mol por litro, ou simplesmente Kc, constante de equilíbrio, que significa esse Kc, é a relação estabelecida entre as concentrações molares de produto e de reagentes presentes em uma reação elevado aos seus respectivos expoentes, tá? Primeiro a gente tem que entender aqui, ó, o que é uma relação, né? Relação é uma divisão. A divisão que ele está falando ali que eu vou ter, ó, eu vou ter o Kc é igual ao produto dividido pelo reagente. Basicamente, vamos começar com isso daqui, ó. Constante de equilíbrio, você vai pegar o produto dividido pelo reagente elevado, né? Elevado pelos seus coeficientes. Vou colocar a letra C aqui para representar os coeficientes. Quem são os coeficientes aí de uma reação química? Esse A minúsculo, o B minúsculo, o C minúsculo aqui e o D minúsculo. Isso aqui é uma reação química genérica, tá bom? Esse A, B, C, D minúsculos aqui, minúsculo, eles são aqueles números que a gente adiciona para fazer o balanceamento de uma equação química, tá? E esse A, B, C, D maiúsculos aqui, eles são o elemento químico, a substância, assim por diante, a concentração em mol por litro, que a gente vai colocar aqui na resolução dos exercícios. O Kc desse equilíbrio químico terá no numerador a multiplicação entre as concentrações do produto, C e D. No numerador, né? Todo mundo acha que sabe, é o que está aqui em cima. E no denominador, aqui embaixo. No denominador, teremos a multiplicação entre as concentrações dos reagentes AB. Todas as concentrações deverão ser elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Pessoal, reparem bem que C e D aqui, ó, tem uma soma, né? Que ele está falando o que aqui, ó? Quando eu reagir A com B, vai dar C mais D, né? Só que a gente tem que lembrar que não é mais o mais. Quando a gente faz a constante, isso aqui, ó, se transforma em uma multiplicação. E os coeficientes aqui, ó, estequiométrico, eles vão lá se tornar expoentes. E sempre vai ser, ó, produto, que eu falei ali aquela hora, dividido por reagentes. Produto dividido por reagentes. Tá? Reagentes. Ok? Aí vai ter o A elevado ao Azinho, o B elevado a Bzinho, o C elevado ao Czinho, D elevado a Dzinho. Ok? Aí eu vou pegar aqueles exemplos que eu falei agora há pouco e fazer aí a constante deles. Então repare bem que eu peguei aqui, ó, Kc é igual. Eu peguei o meu produto, todo o meu produto aqui, ó, e coloquei aqui, ó, NO vezes O2. NO vezes O2. Elevado ao quadrado, no caso do NO2, e elevado a 1. Né? Quando eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho o número 1 ali, tá bom? Dividido pelo meu reagente. Quem é meu reagente aqui, ó?
o dióxido de nitrogênio, tá? Então eu vou pegar esse dióxido de nitrogênio, colocar ele aqui dentro desse colchete e elevar ao quadrado, que é o meu coeficiente aqui, que está sendo elevado ao quadrado. Repare que tudo que tem aqui, ó, entrou na minha constante. Tudo que é gasoso entrou nas minhas constantes. Por que eu estou falando, observando isso? Porque quando for sólido não entra. Ah, mas professor, por que sólido não entra? Vamos imaginar aqui, ó, esse óxido de alumínio aqui, ó, se transformando em alumínio sólido. Se eu tenho um recipiente aqui, ó, fechado, tá? Esse alumínio e eles vão ficar lá no fundo, ó, paradinho. Então ele não está aqui em cima participando do equilíbrio químico, tá? Ele está parado lá no fundo. Por isso que o sólido, ele nunca participa do equilíbrio químico. Coloquem isso na cabeça de vocês. Substância no estado físico sólido não participa do equilíbrio químico. Desculpa, não participa do equilíbrio químico, não. Não participa da constante de equilíbrio. Então não vai participar do Kc aqui. Daí o que acontece? Se eu fosse fazer isso aqui, ó, bonitinho, ia ficar como? Ia ficar Al elevado à quarta vezes O2 elevado à terceira dividido por Al2O3 elevado ao quadrado. Essa seria a minha constante se eu fosse pegar tudo, mas eu não vou pegar tudo. Por quê? Porque sólido não entra na minha constante de equilíbrio. Então, tudo que estava no estado sólido eu tenho que apagar. Aí vai ficar somente isso daí. O2 elevado à terceira. Como eu não posso deixar Kc igual a concentrações de O2 elevado à terceira, o que eu faço aqui? Porque a minha constante não pode ser o próprio elemento ali. Eu inverto. Então eu passo esse aqui para baixo e fica dessa forma aqui. 1 dividido pela concentração de O2 elevado à terceira. Então, no caso aqui, eu eliminei tudo que estava no estado sólido. Só mantive o que está no estado gasoso ou que estivesse no estado aquoso, tá? Ou no estado líquido, com exceção da água, porque a água no estado líquido também não entra na constante de equilíbrio, ok? E aqui já tem um exemplo de exercício para a gente fazer, para a gente brincar aí, começar a colocar a mão na massa, né? Então, primeira coisa que para eu fazer isso aqui, eu já faço o quê? A minha constante, né, de equilíbrio. Então, vou chegar aqui, ó, já está balanceado, vou falar aqui, meu Kc é igual a NO2 elevado ao quadrado dividido por a concentração de NO4 elevado a, como eu não tenho o número aqui na frente, elevado a 1. E vai dar ele mesmo, não faz diferença nenhuma. Ok? Aí vamos ler o exercício. Ó. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existem 0,5 mol por litro de NO4. Então vamos colocar lá na conta. Ó. Kc é igual a 0,5 mol por litro de N2O4. Tá? 0,5 em equilíbrio com 2 mols de NO2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado igual a
4 dividido por 0,5. Então, o meu Kc aqui vai ser igual a 8. Então, aqui teria uma resposta, que é a resposta E. Então, isso aqui é um tipo de exercício, ó, que pode cair em vestibulares, né? Aliás, esse aqui foi retirado de um vestibular. Só não lembro qual vestibular que eu tirei esse exercício aí. Ok? Vamos lá, continuar com as explicações. Aqui eu tenho a constante de equilíbrio químico em termos de pressão. Tá? É a mesma coisa que a outra. Ó. Se você observar, eu peguei a mesma equação, só que aqui tudo é gasoso. Então, montei a minha equaçãozinha aqui, ó, minha constante de pressão, meu Kp. Só que nesse caso aqui, ó, eu coloquei um P na frente, porque vai entrar aqui as minhas pressões parciais, né? Ah, mas da onde eu vou tirar essa pressão? O exercício vai dar para você essas pressões parciais para você colocar ali na frente. Aí é uma multiplicação. Antes de você elevar ao quadrado, né? Como está entre parênteses aqui, primeiro você tem que fazer a pressão parcial vezes a concentração de NO2 e o resultado do que está aqui dentro elevar ao quadrado. Aí você vai encontrar a sua constante, o seu Kp aí. Tudo bem? Então, esse aí é a constante de equilíbrio em termos de pressão. E depois também nós temos o grau de equilíbrio, representado pela sigla alfa. O grau de equilíbrio indica a quantidade em porcentagem de matéria do reagente que reagiu durante a reação. Para calcular, devemos utilizar a seguinte expressão. É muito simples. É o número de mol que reagiu dividido pelo número de mol inicial. Tá? E depois você multiplica por 100 que você vai ter a porcentagem. É muito simplesinho chegar nessa continha aí. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. Tudo bem? Aquecem-se 2 mols de PCl5 em um recipiente fechado, com capacidade de 2 litros, atingindo o equilíbrio. O PCl5 estava 40% dissociado. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa parte aqui, ó. Porque eu vou ter aqui, ó, a reação no início. No início eu vou ter 2 mols, tá? E como eu estou no início de uma reação, eu não tenho produto ainda. Eu tenho 0 e 0. Repare que a minha reação aqui, ó, ela é 1 para 1. Eu tenho um PCl5, um PCl3 e um cloro. Um gás cloro. Tudo bem? Deixa eu tirar aquela sujeirinha ali para vocês não acharem que... Aí nós temos a continuação da reação química, né? Ali eu marquei para vocês o início, né? Aí tem a reação química. A reação química... Nossa, que horrível isso aqui. A reação química, então, vou colocar o R aqui de reação. Tá? Eu vou ter a reação apenas de 40% do seu PCl5. Então, 40% de 2 aqui é 0,8. Então, vou ter aqui, ó, 2 menos 0,8. Então, de 2 vai reagir apenas 0,8. 0,8, como é 1 para 1, então aqui eu também vou ter 0,8 e aqui eu vou ter 0,8. Então, quanto que ficou de reagente aqui, ó? Então, se eu fizer essa subtração, eu vou ter 1,2. Então, 1,2, 0,8, 0,8. Esse aqui, ó, é meu equilíbrio. Meu equilíbrio químico. Ok? Eu tenho que perceber que ele está falando que tudo isso está num recipiente que é de 2 litros. O que eu tenho que fazer aqui? Ó?
eu tenho que dividir tudo por 2, tá? Porque está num recipiente de volume 2 litros. Ou eu divido agora, ou eu posso dividir no final o resultado final também, tá? Vamos deixar para dividir o resultado final, porque a gente faz apenas uma divisão. Aqui eu vou montar uma constante, ó. Kc é igual a PCl3 vezes Cl2 dividido por PCl5. Vocês me perdoam a letra aí, porque é difícil se acostumar com essa mesa digitalizadora aqui, tá? Então, agora eu substituo, né? Não vou elevar nada porque tudo está sendo elevado a 1, né? Meus coeficientes aqui elevado a 1. Eu substituo os valores pelos valores que eu tenho aqui no meu equilíbrio químico, né? Porque é a minha constante de equilíbrio. Não é a minha constante inicial, não é a minha constante da reação química, é a minha constante de equilíbrio químico, esse meu Kc. Então, eu vou ter aqui, 0,8 vezes 0,8 dividido por PCl5, que é 1,2. Resolvendo essa continha, eu vou ter 0,64 dividido por 1,2, que é igual a 0,53. Tá? Isso aqui é mol. Só que eu tenho que lembrar que tenho que dividir isso aqui por 2 litros, né? Aqueles 2 litros que estão lá no enunciado do exercício. Então, o meu Kc aqui, é igual a 0,26 ou 0,26 mol por litro. Então, esse aqui é outro exemplo de resolução de exercício com constante de equilíbrio, tá? Outro tipo de constante de equilíbrio que tem é a constante de ionização, tá? Aí eu vou ter as siglas aqui, constante de ionização, constante do ácido, constante da base e o Kd aqui, tá? Então, repare bem aqui, que eu tenho esse HX que foi adicionado na água e se transformou em H+ e X-. Ele ionizou, se transformou em cátion e ânion. Quando eu monto a minha constante de ionização aqui, porque se trata de íons, por isso que eu chamo de constante de ionização, tá? Eu não coloco a água, tá? A água não entra aqui, tá? E a gente tem o quê? Quanto maior for esse valor de constante que eu encontrar aqui, mais forte é meu ácido, mais forte é a minha base, ok? Então, é a mesma coisa que as outras constantes, só que aqui eu estou falando de constante de ionização. Por exemplo, pode ser um ácido, HCl. Se eu ionizar esse ácido aqui, né, jogar em água, ele vai ficar H+, Cl-. Aí eu entro aqui nessa constante. Só que a água aqui que eu vou adicionar, ela não entra na minha constante. Ela não precisa entrar na minha constante. A água ela é insignificante nesse processo. Ok? E a outra é a constante, né, do produto de solubilidade, que é chamada de KPS. Quando que eu tenho esse produto aqui? Esse produto é quando se trata de sal. Todo sal, quando adicionado em água, né, quando é ionizado, ele vai liberar Y+ e X-, ou seja, um cátion e um ânion. Repara que aqui eu não estou usando H+ nem o H-, eu estou usando o Y+ e X-. Por quê? Porque não se trata nem de ácido, nem se trata de base, se trata de um sal,
por exemplo, um sal de cozinha, tá? Se eu pegar aqui, ó, o sal de cozinha, que é NaCl, ele está no estado sólido, e se eu adicionar ele em água, H2O, eu vou obter aqui, ó, Na mais Cl-, tá? Um cátion e um ânion. Aí eu posso montar a minha constante aqui, minha KPS. Só que nesse caso aqui, ó, minha KPS ou minha KS, esse NaCl não vai entrar porque ele está no estado sólido. A gente tem que lembrar disso, ele está no estado sólido. Não entra na constante de equilíbrio. Um exemplo aqui para a gente resolver, ó, tá? Produto de solubilidade, KPS, né, do PbOH2. Então, se ele está falando que é KPS, quer dizer que esse PbOH2, né, que é o hidróxido de chumbo, ele é pouco solúvel, tá? Então, eu vou primeiro montar a equação química dele aqui, ó. Eu tenho Pb, entre parênteses, OH2. Aí eu peguei e fiz aqui a solubilização dele. Coloquei lá Pb 2 mais OH menos, né? Como eu tenho aqui eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei o 2 dentro do parênteses e não é dentro do parênteses. Aqui eu tenho 2OH. Para eu ficar com 2OH desse lado, eu coloco aqui o número 2. Então eu tenho duas cargas negativas com duas cargas positivas, quer dizer, fica zerado. Para a gente saber qual que é o meu NOx aqui que eu vou ter, gente, a gente tem que estudar a tabela de cátions e ânions, tá? Fazer bastante exercício para se acostumar com esses valores aqui, tá? Então, se eu montar agora a constante de equilíbrio, eu não vou colocar esse daqui, ó, tá? Eu só vou entrar apenas com KPS é igual Pb 2 mais, vou colocar dentro do cochetinho aqui, ó, esse cochetinho aqui significa concentração, vezes, passou a ser, aqui é mais, né? Só que quando eu venho para constante, se transforma em multiplicação. A concentração de OH menos, olha o coeficiente dele aqui, ó, 2. Então, eu vou ter que elevar ao quadrado. Aí, qual resposta é a correta aqui? Ó? Eu acho que é a letra A. Letra A é a resposta correta. Ok? Então, essa é a minha constante, então, KPS de solubilidade. Agora, nós vamos para o princípio de Chatelier. De acordo com o princípio de Le Chatelier, existem 3 variáveis que podem perturbar um equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. A gente trabalhou 2 destas no laboratório. Pressão, a gente não conseguiu trabalhar no laboratório. Sempre que o equilíbrio for perturbado, ele irá trabalhar de forma contrária à perturbação para criar uma nova situação de equilíbrio. Então, para que a gente usa esse princípio de Le Chatelier? A gente tem que entender, quando a gente mexe na concentração, temperatura ou pressão, a gente desloca o equilíbrio químico. Então, deslocando o equilíbrio químico, eu posso trazer a minha reação química, eu posso aumentar a minha quantidade de reagente, ou eu posso aumentar a minha quantidade de produto, eu posso deslocar a minha reação química. Tá? Então, ó, quando eu mexo na concentração, olha o que acontece. Se a concentração de um participante diminui, o equilíbrio desloca para o lado dele. Então, se eu tiro, por exemplo, reagente, então quer dizer que a minha reação química ela vai tender para o lado do reagente. Se eu diminuo a minha quantidade, a minha concentração de produto, quer dizer que a minha reação química vai tender para o lado direito, que é para o lado do produto. Tá bom?
Se a concentração de um participante aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado contrário. Então, ó, se eu começo a ter uma reação química e começa a aumentar demais a minha reação química, ou coloco mais produto em cima daquele produto que está sendo formado, a minha reação vai deslocar para que lado? Para o lado do reagente. Agora, se eu adiciono mais reagente, é lógico que a reação vai para o lado do produto. Se eu estou adicionando mais reagente, eu vou obter mais produto. Então, minha reação química desloca para o lado do produto. E a temperatura? Ó. Temperatura já tem uma observação aqui. Ó. A temperatura, né, é o único fator que modifica a constante de equilíbrio, que altera esse número da constante de equilíbrio. Né? A concentração, a pressão não altera, mas a temperatura altera esse número da constante de equilíbrio aí. Então, ó, a gente tem que lembrar o que é reação endotérmica e o que é exotérmica. Endotérmica é quando consome energia, exotérmica é quando libera energia. Então, se a temperatura aumenta, o equilíbrio se desloca para o sentido endotérmico. Fica meio óbvio isso daí, né? Porque se a endotérmica ela tem que consumir energia, se eu aumentar a temperatura, ela vai ficar toda feliz, porque eu tenho mais energia ainda para ser consumida. E aqui, se a temperatura diminui, o equilíbrio desloca-se para o sentido exotérmico, né? Por que acontece isso? Porque quando eu tenho uma reação exotérmica, ela está perdendo energia. Então, se ela está perdendo energia, ela está resfriando. Ah, mas professor, quando libera energia, queima. Às vezes a reação química ela ainda não chegou no seu final, lá quando ela começa realmente a resfriar, mas a reação exotérmica ela está perdendo energia. Então, uma hora toda essa energia vai ser perdida, né? E a temperatura vai diminuir. Então, quando a temperatura está diminuindo, quer dizer que o equilíbrio químico está se deslocando para o lado da onde? Do sentido exotérmico, aonde está perdendo essa energia, o escape dessa energia. Por isso que vai para esse lado exotérmico aí. Tá? E tem a pressão. Se a pressão aumenta, o equilíbrio se desloca para o sentido que apresenta menor volume. Se a pressão diminui, o equilíbrio desloca para o sentido que apresenta maior volume. Daqui a pouco vocês vão entender como se trata de volume, tá? Pressão e volume. Mas basicamente é assim, ó. Se eu estou aumentando a pressão, né, de um sistema, a reação ela sempre vai para o lado aonde eu tenho menor volume. Por que eu vou para o lado onde está o volume? Eu estou aumentando a pressão, está apertado, está ficando apertado ali. Aonde que é mais fácil eu ficar mais confortável? Aonde está cheio de moléculas com grandes volumes, aonde que tem moléculas com volumes menores, né? É lógico aonde tem volume menor. Por isso, quando aumenta a pressão, o equilíbrio se desloca para o menor volume. E se a pressão diminui, o equilíbrio desloca para o maior volume, né? Tá diminuindo a pressão. Opa, eu posso ficar mais à vontade, né? Então, a molécula pode ficar grande que não tem problema nenhum. Então, nesse caso da pressão, então nunca vai ter assim, aumentou a pressão, vai para o lado do produto. Aumentou a pressão, vai para o lado do reagente. A gente tem que observar o volume da reação química. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o nitrogênio gasoso que reage com o hidrogênio, H2, obtendo-se amônia, NH3. Balanceando aqui, ó, eu vou ter 2 aqui, e 3 aqui, e 1 aqui. Então, ó, se eu aumentar a minha pressão, né? Quanto que tem de volume aqui, ó? Eu tenho 3 mais 1, eu tenho 4 volumes. E no lado do produto eu tenho 2 volumes apenas, né? Ó, esse 2 aqui, 2 volumes. Se eu aumentar a pressão aqui, para que lado vai ser deslocado a minha reação química? Para o lado direito, né? Vai vir para o lado aí do
do produto. Vou mudar a corzinha aqui um pouquinho. Então, ó, vai ser deslocado para o lado de cá se eu aumentar a pressão. Sempre que eu aumento a pressão, a reação química ela desloca para o lado, né? Aqui está escrito de menor volume. Então, menor volume. Se eu diminuir a pressão, a minha reação vai para o lado que tem maior volume, vai ser deslocado para o lado esquerdo nesse caso. É bem simples essa parte de pressão do princípio de Atelier. Então, quando você for lá fazer a prova do Enem, vai vir aquelas questões toda elaboradas, cheio de texto, né? E às vezes você não precisa fazer conta, você não precisa fazer nada, você só tem que interpretar o que a reação química está te dando, né? Ali, para você chegar na resposta, né, de eu estou em uma fábrica X, eu preciso otimizar, eu preciso obter maior quantidade de produto. O que eu devo fazer? Aumentar a pressão, a temperatura, a concentração. Então, o princípio de Le Chatelier, ele dá essa ideia para você, o que você deve fazer numa reação química para otimizar, para melhorar a produção, para melhorar um processo. Ok? Então aqui, ó, observe o seguinte equilíbrio químico. Então eu tenho aqui um ácido, né, ó, HA, esse aqui é um ácido, e ele está pedindo para fazer algumas observações, né? Lembrando, se eu fizer a constante de equilíbrio aqui, ó, isso aqui não entra na minha constante de equilíbrio, e esse aqui, se fosse uma constante de equilíbrio, ia se chamar KI, constante de ionização, porque eu formei íons aqui. E vai ficar H+ vezes H- sobre HA. Essa seria a minha constante de equilíbrio. Sob esse equilíbrio químico são formuladas proposições abaixo. A constante de equilíbrio pode ser designada por constante de ionização? Sim, já até coloquei aqui, ó, constante de ionização, porque forma íons, cátions e ânions. Quanto maior for a constante de equilíbrio, mais forte será o eletrólito. Quem que é o eletrólito aqui? Ó? Os eletrólitos são o H+ e o H-. O ácido, ó, esse aqui que é o ácido, o H+ que representa o ácido. Quanto maior a constante de equilíbrio, quanto maior esse número aqui, ó, mais forte ele vai ser, né? Porque, ó, não se trata de uma divisão. Quanto maior for os números aqui em cima, ó, maior vai ser esse número aqui também. Tá? Quanto maior for aqui, ó, os números de baixo, menor vai ser esse número. Então, quanto maior for a quantidade dos eletrólitos aqui, ó, mais forte é meu ácido. Então tá certo, ó. A primeira tá certa, a segunda está correta também. O equilíbrio pode ser deslocado pela adição de uma base? O que é uma base? Quem representa uma base? Uma base é representada por OH-. Tá? Então, se eu pegar, adicionar nessa reação química aqui, ó, OH-, esse OH- aqui, ó, vai reagir com esse mais aqui. Ó. Então, esse H+, mais OH-, vai formar água, H2O. E aonde tem água na reação química aqui? Ó? Tem aqui. Ó. Então, quer dizer que quando eu jogar o H-, a minha reação química ela vai para o sentido indireto. Ela vai para o sentido dos reagentes. Então, dá para deslocar o equilíbrio? Sim, dá para deslocar o equilíbrio se eu adicionar o H-. Então, tá certo. A constante de equilíbrio independe da temperatura? Depende da temperatura. Né? Tira esse in daqui. Ó. Depende. Então, essa aqui está errada. Temperatura é a única da lei de Le Chatelier, que a gente acabou de ver, que altera a constante de equilíbrio. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Ó. Isso aqui é uma questão também de vestibular. Vamos entender agora o que significa esses valores de constante que a gente encontra. Tá bom? Então, ó, quando a constante ela for menor que 1, tá? O equilíbrio tende para a esquerda. Quem está na esquerda lá? Formação do reagente.
Menor que 1 quer dizer que está indo para o lado dos reagentes. Kc igual a 1, se for igual a 1 a divisão, quer dizer que produto e reagente são iguais. E quando a constante for maior que 1, o equilíbrio tende para o lado da direita, ou seja, do sentido da formação dos produtos. Então, maior que 1, produto. Menor que 1, tende para o lado dos reagentes. Kc igual a 1, produto e reagente são iguais. Dá um print aí dessa tabelinha, que ela é muito bacana para ser guardado essas informações. A partir de aqui, gente, eu vou começar a resolver alguns exercícios, tá? Quem tiver interessado em continuar assistindo aí a aula para entender um pouco mais a resolução desse exercício, né? Que é exercício de Enem, FUVEST, essas coisas, é interessante também. E depois eu vou passar a listinha de exercício também aí para vocês. Exemplos aqui de aplicação. Para a viabilização de um processo industrial de obtenção de uma determinada substância, pesquisaram as condições que ele é executada e os seus respectivos valores de constante de equilíbrio. Esses valores estão relacionados abaixo. Então, eu tenho vários valores de Kc aqui. Ó. Aí a gente acabou de ver. Kc menor que 1 tende para os reagentes. Kc maior que 1, produto. Ó, reagente não me interessa. Reagente não me interessa. 1, produto e reagente são iguais. Não me interessa. O que me interessa são esses dois aqui. Ó. Ele falou que a constante de equilíbrio, quando é maior que 1, tende para o lado do produto. Então, ó, 20/400. Pô, 400 é uma constante muito alta, até dizer que está me dando bastante produto. Então, se eu fosse escolher um processo aqui, eu escolheria esse processo com um alto valor de constante aqui, porque me dá uma maior quantidade de produto, ok? Esta, então, é a resolução aí desse exercício facinho, facinho, não precisa de conta, somente observar o que é dado para a resolução. Esse aqui é um exercício da FUVEST, é um pouquinho mais complicado, mais trabalhoso, tá? Entra aí talvez numa equação do segundo grau, né? Para a gente resolver ele. Mas é um exercício muito gostoso de resolver. Primeira coisa, eu tenho uma reação química, eu trago aqui para a resolução. Ó. H2 mais, vou deixar mais espaçado, I2 entrando em estado de equilíbrio químico, formando 2HI. Tudo bem? Aí ele fala aqui, ó, um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente a temperatura ambiente de 1 mol de I2 e 1 mol de H2 é aquecido a 300 graus. Com isto, estabelece o equilíbrio, tem um equilíbrio químico, cuja a constante é igual a 100. Então, eu já tenho a constante dessa reação química. Ó. A constante é igual a 100. Que isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Ó. 10 elevado ao quadrado. Tá bom? A gente vai usar ela daqui a pouquinho. Aí, novamente, eu vou colocar aqui, ó, início. O início de uma reação, eu só tenho reagente. Quanto que eu tenho de reagente ali? Ó? Eu tenho 1 mol de H2 e 1 mol de 2. E tenho 0 HI. 0, não tenho nada de produto, eu estou começando. Aí, na segunda parte daqui da minha reação química, o que vai acontecer? E vai começar a reagir. Então, para começar a reagir, eu tenho que ter um menos X aqui e um menos X aqui. Para formar o que aqui? Ó, 2HI. Ou seja, seria mais 2X. Que eu não sei a concentração ali de HI que eu vou obter aqui. Isso aqui X feio. Mas quem está acompanhando aí sabe que isso aqui é X. Por que eu coloquei menos, menos e mais? Eu estou colocando menos aqui para vocês entenderem que eu estou usando parte desse 1 mol aqui da minha reação
E aqui eu estou formando esse meu produto aqui. Aí, quando eu vou ter o equilíbrio, o que eu vou ter no equilíbrio? O equilíbrio eu vou ter isso aqui, ó. 1 menos x. 1 menos x. E aqui eu vou ter 2x. Cheguei no meu equilíbrio químico, né? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer a minha constante. Então, minha constante aqui, ó, é Kc é igual, tá? A concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2, tá? Aí qual que é a pergunta? Qual é a concentração em mol de cada uma das espécies H2 igual I2 e HI, nessas condições respectivamente? Então, ó, repare que eu tenho 3 respostas em cada letra aqui. Ele quer saber a concentração desse, desse e desse. E aonde eu vou saber a concentração dele? Está aqui, ó, dentro de cada colchete aqui, de cada concentração. Vou substituir aquilo que eu sei. Então, eu vou ter aqui, ó, HI ao quadrado. O que eu tenho HI ao quadrado? Eu tenho 2x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x elevado ao quadrado. Dividido, tá, por 1 menos x vezes 1 menos x. 1 menos x. Tudo bem até aqui? Aí, tudo isso aqui é igual a quem? A minha constante, que é o meu Kc ali, ó. Qual que é o valor do meu Kc? 10 elevado ao quadrado. Agora a gente vai dando continuidade aí na resolução. Esse 1x aqui, ó, 1x vezes 1x é a mesma coisa eu dizer que eu tenho aqui, ó. Então eu vou ter o quê? 2x elevado ao quadrado dividido por 1 menos x elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 10 elevado ao quadrado. Aqui, ó, eu cheguei numa equação do segundo grau para eu descobrir o valor desse x aqui e assim descobrir o valor das concentrações ali. O que eu posso fazer aqui para eu fugir dessa equação do segundo grau? Eu posso pegar isso aqui, ó, elevar tudo isso aqui ao quadrado. Ó. Então, eu corto esse quadrado com esse quadrado, com essa raiz com o quadrado, eu corto essa raiz com esse quadrado aqui. Aí eu fico com uma coisinha mais light. Eu fico com 2x sobre 1 menos x é igual a 10. Aí agora eu vou passar esse 1 menos x aqui que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. 2x é igual a 1 menos x vezes 10. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x é igual a 10, né? Porque 10 vezes 1 dá 10, menos 10x. Olha que bonito. Agora, outra parte que eu vou ter que fazer aqui é passar esse 10x para lá. Então, como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, eu vou ter lá do outro lado 12x é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 12. Tá?
x é igual a 10 dividido por 12, 5 sextos. Olha que eu achei que interessante. Eu achei que x é igual a 5 sextos. Aí eu vou lá no equilíbrio, ó. Qual que é o equilíbrio que eu tenho aqui? 1 menos x. Eu vou substituir. Então, se eu pegar aqui, ó, 1 menos 5 sexto, que número que eu vou obter? Né? A minha base vai ser 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. É igual a 6 menos 5 dá 1. Então, eu tenho aqui que x ali é igual a 1 sexto. Então, ó, a minha concentração de H2 e I2, porque é a mesma coisa aqui, ó, 1 menos x e 1 menos x, é 1 sexto. Então, a minha resposta aqui, ó, vai ser 1 sexto, 1 sexto. Tá? Então, eu já vou lá na letra, ó. Poxa vida, tá entre a letra C e a letra D, ó. Agora eu preciso saber qual desses dois. Aí eu venho aqui, qual que é o valor aqui do meu equilíbrio, ó, 2x. Então, vou pegar aqui, ó, 2 vezes 5 sexto. É igual 2 vezes 5 dá 10. Sobre 6. Simplificando, eu tenho 5 terços. 5 sobre 3. Aqui é 5 terços. Então, a resposta correta é a letra C. Tá bom? Fulvestre isso aí. É um pouquinho mais puxado. Mas eu quis passar porque explicando desta forma essas questões um pouquinho mais difícil, esclarece bastante coisa aí no meio dessas resoluções. Aí eu vou pular essa daqui e vou fazer essa aqui agora. Lembrando que a partir do que eu comecei a falar dos exercícios aqui é para ajudar quem está realmente estudando aí para vestibular, tá? Aí eu tenho gases, né? 2H2, tá? Já tenho a equaçãozinha aqui embaixo para ajudar a gente a resolver, tá? Então, o gás hidrogênio, o vapor de enxofre e o gás de sulfeto de hidrogênio se encontram em equilíbrio nas seguintes condições. Eu tenho 1,68 mol de ácido sulfídrico, 1,37 mols de gás hidrogênio e eu tenho 2,88 vezes 10 a menos 5 mol de S2, tá? De enxofre. Em um volume de 18 litros. O que eu posso fazer, gente? Se já tem um volume de 18 litros, aqui eu tenho mol, eu tenho que pegar esse 168, tudo isso aqui, ó, e dividir por 2. Não tem jeito. Eu tenho que dividir por 2. Tudo isso daí. Vou dividir por 2 não, desculpa. Dividir por 18. Por 18, tá? Então, aqui eu tenho como montar a minha constante. Kc é igual a H2S elevado ao quadrado dividido por H2 elevado ao quadrado vezes a concentração de enxofre. Tudo bem? Igual. Então, se eu pegar, ó, esse 1,68 e dividir ele por 18, isso aqui, 168 dividido por 18, dá 0,093. Tá? Se eu pegar 1,37 e dividir por 18, isso é igual a 0,076. E se eu pegar 2,88 vezes 10 elevado a menos 5 e dividir por 18, eu vou obter o valor aí de
1,6 vezes 10 a menos 6. Então, esses valores aqui que está aqui, eu vou passar aqui para a constante. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,093 elevado ao quadrado dividido, tá, por 0,076 elevado ao quadrado vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Deixa eu separar isso daqui. Tá? Resolvendo esse KC aí, ele está pedindo para a gente achar a constante, né? Eu vou ter 8,6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 5,7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. KC é igual a 9,42 vezes 10 elevado ao quadrado. Positivo, viu, gente? Essa constante aqui, ó, deu maior que 1. Né? Deu 942 essa constante aí. Ok? Essa é a resolução desse exercício. Dá um print, a letra tá feia, mas quem acompanha a resolução entende a letra. E por último, para a gente concluir aí a 1 hora já que eu estou aqui com vocês, né? O ozônio O3 é formado por meio da reação endotérmica. Endotérmica quer dizer o quê? Que consome energia, tá bom? Então eu tenho gás oxigênio se transformando em um ozônio. Quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta, considerando o princípio de Le Chatelier, responda, tá? Radiação ultravioleta, reação do Sol, tá? Ali tem a reação química. A formação do ozônio é favorecida com o aumento da temperatura? Sim ou não? Né? Sim, temperatura, né? Aumento da temperatura favorece porque é uma reação endotérmica. Se eu aumento a temperatura, a reação endotérmica é favorecida porque ela tem como consumir mais energia. Tudo bem? E com o aumento da pressão, vamos pensar um pouquinho? Se eu aumentar a pressão, ó, aqui eu tenho 3 volumes e aqui eu tenho 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, a reação tende para o lado de menor volume. Se eu aumento a pressão, ela quer ir para um lugar mais tranquilo, mais confortável. 2 volumes aqui, ó. Então, favorece a formação do ozônio, que é o O3? Sim, favorece. Então, tanto A quanto B, né? A resposta é: a formação do ozônio é favorecida com o aumento? Sim, porque a reação ela é endotérmica. E com o aumento da pressão? Também sim, porque o ozônio está em menor volume. Então, quando aumenta a pressão, a reação tende para o lado do produto. Ok? Então, essa aí é a nossa resolução de exercícios nessa aula de 1 hora e 5 minutos. Espero que vocês aproveitem a aula. Tchau, tchau.